Olá, pessoal do Dedicação Delta. Eu sou o Gleison Lima, sou o professor aqui da casa, coordenador da Carreiras Policiais, e gostaria de trazer para vocês aqui hoje alguns toques de duas questões que eu separei para que a gente possa conversar do nível de concurso público das carreiras distintas de delegado, das carreiras de investigador, papiloscopista, aí nós vamos falar de escrivão de polícia e outras afins. O que eu gostaria de trazer para vocês é o parâmetro que tem sido utilizado hoje para as provas de concursos públicos, cada vez mais exigindo dos seus candidatos um aperfeiçoamento nas técnicas de estudo. E nós aqui do Dedicação Delta estamos trazendo essas possibilidades de estudos diferenciados, que com vasta experiência na carreira, nos cargos de delegado de polícia, com inúmeras aprovações, nós agora estamos aqui enxergando nessas outras carreiras de base uma vasta possibilidade de utilizar várias das técnicas de estudo e de coordenação para que vocês possam ser aprovados. Por isso, vejam só essas duas questões que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa aprimorar aí os nossos conhecimentos. Primeira questão que eu trouxe, pessoal, lembrando que é da banca da UFPR, Legislação Penal Especial para hoje, lembra que, veja só como é que caiu essa questão na prova. Considere as seguintes ações. Considere as seguintes ações. Submeter preso capturado em flagrante delito à realização de interrogatório policial durante o período de repouso noturno. 2. Utilizar a prova ilícita em desfavor do investigado, ainda que haja divergência na interpretação de leis sobre o caráter ilícito da prova. 3. Retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias da custódia. 4. Prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Vamos lá. De acordo com a Lei 13.869, conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, que substituiu a lei que estava lá, a 4898 de 1964, falando que constitui crime de abuso de autoridade. Aliás, o A está aqui, né? Letra A está aqui. Constitui crime de abuso de autoridade. Primeiro, número 1 é crime de abuso de autoridade, gente. Gente, olha que maldade. Submeter preso, capturado em flagrante delito à realização de interrogatório policial durante o repouso noturno. Mas ele foi preso em flagrante, é uma exceção. Ele pode ser ouvido, sim. Se não foi preso em flagrante, ele não poderia ser ouvido, mas nesse caso ele pode. Tá? Então, isso aqui é abuso de autoridade? Não. Utilizar prova ilícita em desfavor do investigado? Pode ser, né? Ainda que haja divergência na interpretação de lei de caráter ilícito da prova? Não. Não. Porque se eu tenho divergência sobre o caráter ilícito dessa prova, eu não respondo por esse crime de abuso de autoridade. Não se tem no Brasil o que a gente chama de crime de hermenêutica, que é crime de interpretação. O jurista ele tem o poder de interpretar e pode ter uma divergência sobre aquele tema. E ele deu por um lado e não pelo outro. Né? Então isso aqui também não é abuso de autoridade. Gente, é assim que faz prova. Lembra? Se 1 e 2 a gente sabe que não é, aqui, não é, não pode ser, não pode ser. Não é mesmo? E a 1 apenas. Não. Perguntando quais são os abusos de autoridade. Só de saber da 1 e da 2, eu já mataria que seria a letra C. Vamos ver se confirma? Vamos lá. Retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias da custódia. Exatamente. Crime de abuso de autoridade. Prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer seu direito ao silêncio. Não posso fazer isso. Também crime de abuso de autoridade. Então, 3 e 4. Portanto, letra C. Vamos confirmar? Exatamente. Letra C. O artigo 18 é uma das hipóteses que é submeter preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo a exceção aqui, se capturado em flagrante delito. Ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declaração. Por isso que aquele lá não é. Tá? Porque estava em flagrante delito. O artigo 1º do parágrafo 2º vai falar que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Não é permitido no Brasil o quê? Crime de hermenêutica. O artigo 19 vai dizer que impedir ou retardar injustificadamente envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade da prisão ou circunstância da custódia. Crime de abuso de autoridade. Vai incorrer na mesma pena o magistrado que, ciente, deixar de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou, não sendo competente,
deixa de enviar o pedido a quem seja, tá bom? Vamos lá. Esse aqui quase nunca vai chegar, né? Judiciário, mas enfim. Próximo. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deve guardar segredo e resguardar sigilo. Aí fala aqui, ó, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do patrão. Tá certo? Por isso que ela tem direito a exercer o silêncio. Se ela tiver decidido exercer o silêncio, e se eu vou constranger essa pessoa a depor, vai dar realmente o crime de abuso de autoridade. Tá bom? Segunda questão, também no mesmo concurso. O que ela quer nos dizer aqui? Ó? Sobre a conduta tipificada no artigo 28 da 11.343, que é a lei de abuso de autoridade, que vai falar quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização e determinação legal ou regulamentar, ou seja, para consumo pessoal, ele está sujeito a pena de reclusão ou detenção? Não, é advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento ao programa curso educativo. E de acordo com os precedentes dos tribunais, vamos ver qual que é a questão que está correta. Primeiro, a conduta de posse de droga para consumo próprio foi descriminalizada, tendo havido, portanto, abolício crimes? Não, não foi descriminalizada. O máximo que a gente pode falar é que ela foi despenalizada e alguns entendem que houve uma descarcerização, tá? Mas descriminalizada ainda não, pelo menos por enquanto. Letra B. O agente que pratica o crime em questão não poderá realizar transação penal ou suspensão condicional do processo. Pode sim, transação penal e suspensão condicional do processo. Está na Lei 9.099 de 95, que lá dentro, a partir do artigo 60, tem o que a gente chama de juizado especial criminal, a partir do artigo 60, e lá no artigo 76 e no artigo 89, nós temos os dois institutos, que é a transação penal e o que a gente chama de sursi processual, que é a suspensão condicional do processo. Então, a gente que pratica esse crime, ele pode, mas que não poderá. Ele poderá sim, tá? Letra C. A conduta de quem, para o seu consumo pessoal, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, justifica a aplicação de pena privativa de liberdade por se tratar de crime menos grave. Não, essa conduta aqui é uma conduta equiparada do artigo 28 do posse ou porte de droga para consumo pessoal. Portanto, não é outro crime, tá? Ao agente que oferecer, eventualmente sem objetivo de lucro, droga à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, pode ser aplicada apenas as sanções previstas no 28. Não, existe um crime próprio lá no artigo 33 para essa pessoa que oferece drogas, eventualmente sem objetivo de lucro, a pessoas ali, aos seus amiguinhos. Então não pode ser aplicada apenas, tá, a sanção do 28. Tem do artigo 33 também. Tal conduta da lei de drogas, né? Do posse ou porte de droga para consumo pessoal, deverá ser julgada pelo juizado especial criminal, ótimo, que está previsto na lei 9.099 de 95, como a gente falou, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo. Portanto, letra E é aquela que deve ser marcada, né? Letra E é aquela que deve ser marcada, aqui, letra E. E a gente comenta lembrando o seguinte: não houve descriminalização de porte de droga para consumo pessoal, o que se entende é que houve despenalização, mas não se assustem que vocês eventualmente podem ouvir a palavra descarcerização, tá bom? O artigo 48 vai falar que o agente de qualquer das condutas do 28, sempre lembro que o usuário de drogas está no 28, salvo se houver concurso com os crimes do 33 a 37, será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguintes, de onde? 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais. Então, se aplica essa lei, tá? Transação, suspensão condicional do processo estão exatamente nessa lei. Portanto, se ela é aplicada, já mata mais uma alternativa da questão, né? O artigo 28, parágrafo 1º, vai falar que as mesmas medidas submete-se quem, para consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas. Então, essa pessoa não tem uma pena mais grave, submete-se às mesmas penas, desde que seja preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, certo?
E por último, o artigo 33, o clássico 33, que é o tráfico do caput e do parágrafo 1º, quando nós estamos no parágrafo 3º, ele fala oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, para quem? Pessoa do seu relacionamento, para juntos a consumirem. Tá certo? Aqui nós temos uma pena de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Fechou, pessoal? Espero que a gente tenha atendido as expectativas dessas questões que foram trazidas aqui e que a gente certamente se encontre no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Tchau.